Como você pode saber que o processo de inovação da sua empresa realmente está dando resultado? Tem pessoas que medem apenas o número de ideias geradas ou o número de projetos iniciados, mas será que é isso que vai falar se a nossa inovação está sendo de impacto? Eu sou a Bruna Silva, da Tecni, e hoje eu vou trazer para vocês um método prático e claro de como a gente pode fazer o acompanhamento dos resultados de inovação da nossa organização. Vamos lá? Medir inovação não é um processo simples, tá, pessoal? Mas ele é muito importante. A gente teve uma pesquisa recente aqui no Brasil que demonstrou que, dentro das empresas pesquisadas, apenas 12% tinham ali um processo claro, com parâmetros, para poder apurar e acompanhar os resultados de inovação da sua organização. Tem gente que até hoje acredita que medir inovação é impossível, ou até mesmo que seja um contrassenso, né? Que inovação tem que ser algo um pouco mais arriscado, disruptivo, e por isso medir isso poderia trazer um certo tipo de engessamento. Mas isso não é verdade, e esses e outros pontos são coisas que a gente vai trazer para você aqui nesse vídeo. E uma coisa que eu já queria que vocês registrassem é: quando a gente fala de medir inovação, é importante que a gente não pense só em medir os resultados dos projetos de inovação, mas que a gente meça diferentes características que falam se a nossa empresa é inovadora e não apenas os resultados que a gente executa. Combinado? Mas, bom, se a gente está falando que medir inovação é tão complicado, por que que ainda é importante, né? Qual que é o papel dessa mensuração? Por que que vale a pena a gente empreender esse esforço? Isso é importante, pessoal, primeiro para que a gente possa convencer os mais céticos em relação ao que a gente está desenvolvendo ali dentro da nossa organização. Isso também ajuda a orientar a minha alocação de recursos, como que eu distribuo equipe, recurso financeiro, ou até mesmo tempo no desenvolvimento de iniciativas, se eu libero ou não, né, às vezes uma planta, uma área piloto da minha operação, para que a gente possa fazer essa execução. Isso apoia a tomada de decisão das pessoas envolvidas dentro das iniciativas de inovação, melhora o desempenho da inovação, porque eu estou entendendo se o que a gente está fazendo está dando um resultado positivo ou não. E também melhora a minha comunicação, né? Eu vou ter ali mais dados, fatos e informações para mostrar, seja para os meus pares ou para as minhas lideranças, o que que a gente tem executado e obtido de fato com as nossas iniciativas, ajuda a motivar a equipe que consegue ver melhor os avanços, e isso tudo também ajuda a reduzir os riscos das nossas iniciativas inovadoras. Tudo isso vai contribuir para que a gente tenha um melhor direcionamento de esforços, para que a gente consiga analisar melhor as iniciativas e tornar perene a inovação na nossa organização. Ou seja, sem medir, a inovação pode muitas vezes não se sustentar dentro do nosso longo prazo. E como que a gente pode fazer isso na prática? Eu gosto muito dessa tríade que está aí na tela para vocês, que é gerenciamento de portfólio de projetos, sistema de medição de desempenho e indicadores, que foi algo que eu, inclusive, estudei no meu mestrado e que vai apoiar você no processo de medição da inovação. Começando pelo gerenciamento de portfólio de projetos. É importante que a gente entenda, e acho que esse é um termo, né, que alguns de vocês já viram aí em alguma outra esfera na organização, no dia a dia, nos estudos, mas o gerenciamento de portfólio de projetos, ele é uma ponte entre a estratégia da organização e os projetos que eu vou executar. E ele é essencial porque toda vez que eu tenho projetos interessantes, mas que eu não tenho recursos para poder executar todos eles, ou seja, eu vou ter que fazer uma escolha, eu vou precisar ali fazer um gerenciamento de portfólio de projetos, entender quando que um projeto inicia, se ele continua, se ele para, se ele é encerrado, e isso é essencial para que a gente possa trabalhar o nosso portfólio de iniciativas inovadoras. Quando eu falo de sistema de medição de desempenho, eu estou falando aqui de um conjunto de ferramentas e procedimentos integrados pelos quais eu vou coletar, registrar e processar as informações desse meu processo inovador. E, por fim, eu vou ter os indicadores, que é quem vai tornar isso tudo tangível, né? É ali a pontinha do meu iceberg que vai conseguir demonstrar, ser um farol, apontar sobre isso que a gente está fazendo, está atingindo o que a gente gostaria ou não. E eu vou explicar um pouquinho mais desses elementos novos para vocês. Falando aqui do sistema de medição de desempenho de inovação, o que é interessante a gente destacar? Ele é formado por esses 5 elementos principais que estão dentro da caixinha, mas eles são fortemente influenciados
por fatores contextuais. O fator contextual, quando eu falo de uma empresa, ele vai ser influenciado ali tanto pela estratégia dessa minha organização, além de outros fatores ambientais, né, como cultura organizacional, fatores macroeconômicos, ou até mesmo as normas institucionais, e essas duas coisas em conjunto vão influenciar diretamente no que é a estratégia de inovação da minha empresa. E esses fatores vão ser primordiais para definir como a gente vai estruturar o nosso sistema de medição de desempenho ou o nosso SMD, tá? Para encurtar um pouquinho essa sigla para vocês. Quando eu passo efetivamente para o desenho desse sistema de medição, a primeira coisa que eu preciso saber é por que eu quero medir? Qual que é o meu objetivo? A gente viu lá atrás que poderia ser para comunicar, para apoiar uma tomada de decisão, pode ser para motivar a equipe, para reduzir riscos, enfim. Tem diversas possibilidades. E eu preciso saber quais são elas para poder entender quais são os pontos que eu tenho que acompanhar. Se eu tenho, por exemplo, um foco em mostrar retorno financeiro, em tese, não adiantaria eu acompanhar quantas pessoas estão envolvidas ou quantas pessoas foram capacitadas. Tá vendo como é importante eu saber qual que é o meu objetivo e assim eu entendo melhor como é que eu vou fazer essa mensuração de resultados. Outra coisa que eu preciso saber a partir do momento que eu defini o meu objetivo de medição é quais são as grandes categorias que eu vou acompanhar. Até por esse caráter incerto da inovação, é muito importante que eu tenha uma visão um pouco mais holística, que eu possa observar ali diferentes pontos da minha organização para entender esse meu processo inovador. Então, eu posso observar, por exemplo, quais são as características dos projetos de inovação que eu tenho, quantas são as pessoas envolvidas, essas horas de treinamento. Eu posso entender, por exemplo, questões relacionadas a fatores financeiros ou até mesmo de entrada dessas inovações no mercado. A gente tem aqui diversas possibilidades de dimensões e eu vou escolher aquelas que fizerem mais sentido para mim. Combinado? Um terceiro ponto que a gente precisa observar quando a gente está aqui trabalhando o nosso SMD é a estrutura. Mas você pode perguntar assim, Bruno, o que é isso, né? A gente precisa pensar em diferentes indicadores e dashboards para diferentes níveis organizacionais. Quando eu falo ali, por exemplo, do nível operacional, o principal objetivo, né, dessa pessoa é entender como que está o acompanhamento daquele projeto, se ele continua ou não. É isso que eu quero falar dentro desse momento. Agora, quando eu estou falando ali do ponto de vista mais tático, né, às vezes um coordenador, um gerente, ele não vai ter uma visão tão próxima de cada uma das iniciativas, ele vai querer vê-las em conjunto, né, ver a minha carteira de iniciativas, para poder entender de forma geral se elas estão indo bem ou não, e se tem algum outlier que ele precisa atuar. Já quando eu falo de nível estratégico, aqui está falando principalmente, né, de diretoria, C-levels e afins, normalmente eles querem informações que ajudem a entender se a estratégia da organização está caminhando bem, se as metas que a gente colocou estão sendo atingidas, além de comunicar isso, né, para externos, para pares e afins, isso também me ajuda, vai ajudar esse nível estratégico a subsidiar, a pensar quais serão as nossas metas do próximo período. Então, normalmente, eles vão ter esse tipo de olhar. Lógico que é interessante, não que eu tenha metas e métricas aqui no caso, completamente descasadas, né, mas que eu tenha métricas operacionais que em conjunto, né, dependendo da manipulação do tratamento de dados, elas tragam informações para o nível tático, para o nível estratégico, mas é importante eu ter esse discernimento de como apresentar e medir essas informações para eu conseguir endereçar bem esses 3 pontos. Combinado? Depois a gente vai falar também dos aspectos processuais. Eu preciso saber se eu vou ter meta para os indicadores que eu estou acompanhando, se eles vão ser apenas métricas para eu entender comportamento. Qual que é a frequência de medição de cada um desses indicadores? Faz sentido acompanhar semanal, mensal, trimestralmente, né? Como que a gente vai fazer isso? E qual o momento da medição? Então, muitas vezes as pessoas acham que para medir o resultado da inovação, a gente só pode olhar para as iniciativas no momento de conclusão, né, de saída ali do meu processo.
Mas pensa, se eu tenho um projeto que ele demora 3 anos para acontecer, durante 3 anos eu não vou acompanhar nada do que está acontecendo ali naquela iniciativa, eu vou só descobrir no final se ela deu certo ou não. É importante que a gente também tenha mensuração dos meus resultados, das minhas características. No momento de entrada desses meus projetos, né, avaliando ali o meu portfólio, o que acontece durante o desenvolvimento deles e também no momento de saída. Aí a gente consegue ter uma visão mais holística e consegue tomar decisões melhores para poder recuperar ou explorar melhor alguma coisa que a gente está vendo aqui de resultado. E aí, para fechar, a gente chega então nos nossos indicadores. E eu gostaria de ressaltar que muitas vezes, né, quando a gente fala que, poxa, a gente precisa medir os resultados de inovação, a primeira coisa que as pessoas pensam é qual que é o indicador que elas vão escolher. E a gente pode perceber aqui que, na verdade, eu tenho que responder algumas perguntas antes, para aí sim eu escolher indicadores que sejam apropriados para medir e comunicar o que realmente faz sentido para a nossa organização. E também é interessante perceber que a gente tem aqui setinhas, né, de vai e volta, porque todos esses fatores, eles são realmente interrelacionados, tá? Se eu mudo alguma coisa no indicador, talvez eu vou mudar a estrutura, eu vou mudar os aspectos processuais, e tudo isso é muito importante para que a gente consiga ter um bom sistema de medição de desempenho. Nós já entendemos o que é um sistema de medição de desempenhos, é importante que a gente fale também sobre os queridos indicadores, né? Sei que vocês estavam aí ansiosos por esse momento. O que eu gostaria de trazer aqui para vocês, pessoal? Fazer gestão, controle, dá trabalho, é dispendioso, às vezes é complexo, então é muito importante que a gente faça isso para questões que realmente são críticas, né? Que de fato vão interferir ali na tomada de decisão ou no entendimento de uma organização. E também é muito importante que esses pontos eles sejam de simples medição. É muito ruim quando a gente tem um indicador que cada mês ele foi medido de uma forma diferente, que ninguém tem muita certeza sobre o que está sendo calculado ali, então nem sabe que decisão tomar ou como fazer a leitura daquele indicador. E como a inovação ela tem essa característica mais peculiar, né, de ministrar questões diferentes, com um grande nível de incerteza e alguns riscos, também é interessante que a gente traga um conjunto de indicadores que tratem não apenas de questões quantitativas, mas também de questões qualitativas. Quando eu falo de questões quantitativas, aqui eu vou conseguir trazer métricas que vão reduzir a subjetividade das minhas avaliações, que é, por exemplo, quando eu falo qual é o número de projetos de inovação que eu tenho dentro da minha organização. Mas as qualitativas vão conseguir capturar algumas questões que não são tão mensuráveis. Por exemplo, qual que é o grau de inovação desses projetos de inovação? A gente está falando de projetos que são mais incrementais ou radicais, eles estão mais H1, a gente também tem projetos H2 e H3. Isso também apoia ali a minha estratégia, os meus resultados, então vale a pena olhar. E outra coisa que também é interessante é a gente pensar numa conciliação entre retornos financeiros e retornos estratégicos que eu posso ter como resultado. O que eu quero dizer quando eu falo de retornos financeiros? Aqui eu estou falando de coisas que podem ser, por exemplo, redução de custos, ou até mesmo um custo evitado, né? Alguma multa que eu teria que pagar, ou algo que eu teria que contratar, mas a partir dessa inovação eu não preciso mais. Um aumento de receita gerado por essa inovação. Mas o que é interessante da gente observar quando a gente fala de retornos financeiros? Que é muito importante que a gente faça essa avaliação a nível de portfólio. Vamos pensar aqui que a gente tem uma carteira de investimentos, ok? Normalmente, quando eu vou fazer uma carteira de investimento, eu quero balancear essa carteira. Eu vou ter investimentos em renda fixa, eu vou ter investimentos que são um pouco mais arriscados, né? Talvez ali no mercado de ações, mas mesmo as minhas ações eu vou distribuir, né, em setores econômicos diferentes, porque qual que é o meu ponto aqui? Eu sei que eu não vou ter um crescimento ou um resultado financeiro esperado em todos os investimentos que eu queria na minha carteira, ou pelo menos no montante que eu queria. Mas é importante que esse meu conjunto da carteira, ele me dê um resultado positivo ao final.
que se a ação de um setor cair, que a ação e o crescimento do outro setor compensem isso de alguma forma. E na inovação, a gente pode usar essa mesma lógica. Às vezes eu vou ter um portfólio com 10 projetos, dos quais 7 não vão ter o resultado que eu esperava. E isso é natural, né? Porque a gente está se arriscando, a gente está propondo novos processos, novos modelos de negócio, novos produtos. Então, nem tudo que a gente testar vai dar certo ou vai sair da forma como a gente gostaria da primeira vez. Mas, às vezes, um ou dois projetos desses que fizerem sentido, eles pagam por todo o investimento que foi feito no cartela, nesse meu portfólio. Por isso que é importante eu ter uma análise do todo, senão eu vou penalizar sempre um projeto, mesmo sem entender que, no geral, as diferentes apostas que eu fiz me trouxeram ali um conjunto que trouxe um resultado positivo. Ok? Temos esse combinado dessa visão de carteira e de portfólio. E aí, uma outra coisa que é interessante também é eu pensar, quando eu for fazer a medição disso, eu vou me apropriar, né, desses resultados. Vai ser uma única vez ou eu vou acompanhar os resultados que essa inovação gerou ao longo de 1 ano, 2 anos, porque isso também vai interferir no que a gente vai trazer ali nas nossas comunicações. Já quando eu falo de retornos estratégicos, eu estou comentando aqui de retornos relacionados à produtividade, à segurança, por exemplo, né, preservação da saúde e bem-estar dos nossos colaboradores, a retornos até sociais, quando eu falo da melhoria da qualidade de vida e fortalecimento das comunidades onde a nossa organização está inserida, por exemplo, e também retornos relacionados à marca, né? Fidelização dos clientes, geração de vantagem competitiva, essa imagem de marca forte também são questões que a gente pode querer alcançar junto com essas nossas iniciativas inovadoras. Então, aqui eu quero desmistificar junto com vocês que os únicos resultados que importam são aqueles resultados que são financeiros, porque isso não faz tão bem para a inovação. E aqui eu trouxe para vocês alguns outros exemplos de indicadores relacionados àquelas dimensões que a gente tinha comentado quando a gente falou sobre o SMD, né? Então, a gente pode acompanhar, por exemplo, atributos do portfólio, como que está o alinhamento estratégico, por exemplo, desse nosso portfólio com o negócio. Se eu estou querendo acompanhar, por exemplo, parcerias, eu posso medir qual que é o percentual de projetos em cooperação que eu tenho, quantas parcerias eu tenho por tipo, né? A universidade, a startup, a cliente, as outras empresas da cadeia. Quando eu falo de inovação, eu posso avaliar qual que é o percentual de ideias, de projetos que a gente teve aí, né, em programas de geração de ideias, que realmente foram aplicados em novos projetos, o número de projetos de inovação em curso, eu posso ver quantas pessoas eu tenho dedicadas à inovação, como que está o engajamento dos meus colaboradores, qual que é o tempo até lançar uma inovação no mercado, às vezes o número, né, de projetos que alcançaram um rollout, alcançaram a escala, qual que é a proporção de projetos que a gente desenvolveu que se tornaram sucessos comerciais, enfim, a depender da nossa necessidade, a gente tem aqui diversas possibilidades de indicadores que vão nos ajudar nessa nossa medição. Dito isso, pessoal, eu também não posso cair aqui numa falácia de falar que, nossa, isso é simples, fácil, é só chegar e fazer. Realmente a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai estabelecer essa medição de desempenho. E a gente separou alguns para compartilhar aqui com vocês. Para começar, a gente precisa pensar muito bem sobre as pessoas e como envolvê-las dentro desse processo. Os indicadores precisam estar muito claros para quem vai ser avaliado, para que eles entendam, se apropriem daquelas métricas, né, que eles inclusive validem. Para isso a gente precisa formar e engajar uma equipe que vai trabalhar com esses indicadores e para que a gente tenha menos propensão ou menos chances das pessoas irem contra esse sistema de medição, né, delas de alguma forma boicotarem ali também essa iniciativa. Uma outra coisa super interessante que vocês podem fazer é estabelecer fóruns para discussão desses indicadores e criar uma cultura de indicadores de inovação. E para isso é essencial que a gente embase decisões com base nos indicadores que foram medidos para poder legitimá-los. Não adianta nada eu ter todo esse processo, né, de criação de sistema de medição, estabelecer rotinas, processos, alocar pessoas para isso, se no final eu tomo uma decisão
com base puramente em achismos ou em feelings, né? É importante que a gente se instrua, né, e também instrua as nossas equipes a olhar para esses dados, para que a gente possa ter uma tomada de decisões melhor, principalmente levando em conta os riscos associados à inovação, né? Se a gente já tem um cenário que é delicado, então que a gente se baseie ali em evidências para nos ajudar a mover para o lado certo. Uma outra coisa que a gente também precisa entender é que métricas moldam o comportamento da organização. Então, na hora de escolher qual que é a melhor métrica para poder acompanhar se um objetivo está ou não sendo atingido, é importante entender se de alguma forma a gente pode desvirtuar o processo, mesmo que sem querer. Vamos trazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro. Suponhamos que eu tenha aí como objetivo da minha organização estabelecer uma rede de parceiros, porque assim eu acredito que eu vou acelerar e melhorar os resultados da inovação. E aí a pergunta é, poxa, como é que eu vou acompanhar se eu estou conseguindo ou não estabelecer essa rede de parceiros para ter melhores projetos? A gente pode sugerir, por exemplo, o número de memorandos de entendimento, né, cartas de intenção quase, assinados entre a minha organização e organizações parceiras. E isso me dá realmente uma boa perspectiva se eu estou ou não conseguindo acompanhar, né, e fazer essas parcerias. Mas qual que é o problema? Pode chegar num ponto onde eu tenha 10 MOUs assinados, mas nenhuma inovação iniciada. E não era isso que eu queria. Mas a minha organização pode ter colocado na cabeça que o objetivo era fechar MOUs, assinar MOUs, e esqueceu do real motivo por trás daquilo, que ele apenas iria sinalizar. E aí, nesse caso, uma métrica que talvez teria sido mais interessante seria o número de projetos em parceria realizados. Então, é outra forma de medir, mas que me ajuda a demonstrar se eu consegui ou não atingir aquele resultado. Um exemplo 2 aqui que a gente destacou para vocês é pensar que a gente tem como objetivo realizar provas de conceito para testar soluções de forma rápida e mais barata e assim ter melhores rollouts. E aí o que é uma natural da gente medir? O número de provas de conceito realizadas. Mas o que é que pode acontecer? Eu ter 50 provas de conceito realizadas e apenas 2 rollouts. Então, o meu critério, o meu objetivo virou fazer prova de conceito, né? Eu esqueci que o ponto aqui era testar soluções para ter melhores rollouts. Então, nesse caso, a gente pode evoluir, né, depois esse indicador para, por exemplo, POCs que foram escaladas. E esse é um ponto importante também, tá, gente? Entender que o nosso sistema de medição de desempenho, ele pode mudar. As nossas métricas, os nossos processos, os nossos objetivos, eles vão mudando de acordo com o amadurecimento do nosso sistema, das nossas iniciativas de inovação, ou até mesmo porque a gente começa a fazer daquela forma e entende que não está dando os resultados que a gente gostaria. Então, a gente fica à vontade aqui para se sentir livre, para mudar sempre que tiver uma justificativa plausível para isso. Não é só porque a gente não está conseguindo atingir os resultados esperados, hein? Não pode virar uma maquiagem. Mas, bom, o que são outras coisas que a gente também pode destacar como cuidados? Se tudo precisa ser atrelado ao financeiro, a gente pode ter uma escassez de iniciativas com maior grau de inovação, mais ousado. Então, é importante a gente conciliar sempre mais de um tipo de indicador, né, quando a gente está olhando nesse sentido. E também é importante que a gente mude o que a gente está medindo ao longo do desenvolvimento, da maturidade de uma determinada inovação, passando de métricas que indicam progresso para aquelas que demonstram impacto real e geração de valor. E até mesmo a gente vê que métricas específicas de stage gates, né, o Júlio trouxe para vocês num outro vídeo isso aqui, a gente vai ter métricas que nos falam se um projeto ele passa ou não dentro daquele gate, se ele continua evoluindo dentro de um processo de desenvolvimento de inovações. E aí, para trazer uma ilustração disso para vocês, pensa aqui que a gente pode ter projetos, né, o tipo de projetos que variam em relação a escopo e tempo. Quando eu tenho, por exemplo, uma prova de conceito, para encaixar no exemplo que a gente acabou de dar, muitas vezes o que a gente quer é validar premissas funcionais, técnicas, a gente está aqui validando hipóteses. Por isso, eu tenho projetos que têm um escopo mais enxuto
e que demandam menos tempo. Quando eu tenho aqui projetos piloto, eu tenho projetos que eles já são testes em ambiente real, mas em menor escala, de uma certa forma ainda controlado. E eu posso ter também uma evolução disso caminhando para o que a gente está chamando aqui de rollout, que já é implantação e operação. Eu saio do projeto e caio na rotina, né? Aqui a gente quer realmente ter uma determinada solução trabalhada em escala. E o que é importante a gente observar? Que normalmente nesses estágios aqui de prova de conceito e piloto, a gente deveria analisar indicadores que vão me falar se é seguro ou não eu caminhar com essa iniciativa para o próximo estágio. Porque eu tenho muitas incertezas ainda associadas, principalmente quando eu falo de prova de conceito, e as minhas perspectivas financeiras, elas ainda estão frágeis. Papel aceita tudo, né, pessoal? Então, a gente pode colocar aqui alguma coisa que não necessariamente vá se provar depois. Agora, depois que eu já fiz um piloto em escala real, em menor escala, mas em condições reais, e consigo ter menos incertezas em relação a como será a evolução daquela solução no meu processo, e a gente quer saber se a gente vai para uma escala, para um crescimento, aí sim faz sentido eu falar de retorno sobre investimento, né, o famoso ROI, ou outros indicadores financeiros. Então, não dá para cobrar faturamento de uma POC, assim como não dá para ignorar o ROI quando eu estou falando de um rollout. Combinado? E um último aspecto que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês é que comunicar os resultados da inovação é tão importante quanto medi-los, porque é isso que vai dar visibilidade para as práticas de inovação e para os colaboradores, né, que estão envolvidos. Isso é uma forma de reconhecimento também das pessoas que estão se arriscando, que estão pensando de uma forma diferente, buscando o sucesso dos nossos negócios. Isso valida a inovação como meio de gerar resultados para o nosso negócio. Não fica o pessoal achando que é só post-it, né, e puff colorido, mas a gente consegue demonstrar o que de fato a gente tem trazido. Isso também incentiva uma cultura empreendedora dentro da nossa organização e vai facilitar, tendo essas métricas, o destrave, né, junto com lideranças, de recursos para outras iniciativas, para escalar uma iniciativa que a gente está começando, o que é sempre necessário e muito positivo. E a gente pode fazer isso de diferentes formas, tá? Eu posso trabalhar aqui one page de projetos, ou até mesmo uma gestão à vista, né, do meu portfólio, que seja compartilhado ali com stakeholders chaves, ou até mesmo dentro da organização. Eu posso ter reuniões periódicas com meus tomadores de decisão, ou até mesmo incluir, né, os meus indicadores de inovação no dash de acompanhamento de negócio das diretorias executivas. Se inovação é realmente uma pauta estratégica para a gente, é importante que a gente tenha uma visualização disso. Combinado? Bom, nós vamos deixar aqui para vocês as referências, né, relacionadas a essa aula dentro da descrição do vídeo. E para você que chegou até aqui, eu espero que você tenha entendido, né, que quando a gente fala de desenvolver atividades de inovação e que elas precisam dar resultado, que isso não pode estar só no nosso discurso, mas que a gente também precisa de método, técnicas, né, processos e ferramentas para fazer com que isso gere resultado de fato. E é exatamente por isso que a gente criou aqui na Tecni o MBA Executivo em Inovação e Transformação Digital aplicadas a negócios, um programa que foi desenvolvido a partir das nossas experiências com algumas centenas de empresas e organizações para que a gente possa trazer resultados concretos e mensuráveis para as organizações a partir da inovação e da transformação digital. Então, vou deixar também o link para vocês que queiram saber um pouco mais dessa iniciativa aqui na nossa descrição. Para fechar, encerramentos e takeaways, para resumir um pouquinho de tudo que a gente falou. Vamos lá. Medir inovação é possível fazer gestão da inovação, tá, pessoal? E é muito importante para que ela seja uma prática sistemática e não episódica dentro das nossas organizações. Os indicadores, eles precisam olhar para além do ROI, a gente precisa e pode medir cultura, mercado, processos e outras questões que sejam importantes para vocês. Cada estágio de maturidade da inovação vai demandar métricas diferentes. O problema não é medir,
é se a gente está avaliando o que deveria ser avaliado naquele momento e não penalizando as nossas iniciativas. E comunicar resultados é essencial para que a gente possa dar visibilidade e perenidade para as iniciativas de inovação dentro das nossas organizações. Se a gente olhar para isso, a gente vai conseguir transformar a inovação em uma estratégia de negócios sustentável. E para você que ficou até aqui, agora que você já entendeu como mensurar a inovação, que tal também saber um pouquinho mais sobre como garantir uma boa execução de projetos? É isso que a gente vai trazer para você nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, que é um outro vídeo de uma série que a gente também tem aqui no YouTube da Techni Methods. Então já corre lá e confere como melhorar os resultados dos seus projetos.